Oi pessoal, eu sou o Dr. Matheus. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os transtornos após traumas, em especial sobre o transtorno pós-traumático. Esse é um assunto que eu já vi muitos casos, porque quando teve o rompimento da barragem de Brumadinho, eu trabalhava numa cidade próxima e com isso eu devo ter atendido mais de 200 casos, de pessoas que foram atingidas da cidade de Brumadinho. E aí, isso foi muito interessante porque, a princípio, é uma situação não tão comum de ver esse estresse pós-traumático. É mais comum de ver em pessoas que foram para guerras, em, por exemplo, policiais que já enfrentaram situações de quase morte, tá? Mas nessa situação de Brumadinho, a impressão que eu tive é que quase toda a cidade foi atingida por isso, pelo terror, pelas sirenes, pensando que isso poderia acontecer de novo nos dias seguintes. Então é algo que abalou famílias inteiras, bairros inteiros. Enfim, então nós vamos falar sobre isso. Para começar, vou mostrar aqui para vocês uma entrevista ilustrativa sobre um brasileiro sobrevivente de um ataque recente em Israel. É o Rafael Zimmermann. Tá, vamos ver a entrevista dele. Nessa hora foi um desespero geral. Desespero geral, porque imagina você não conseguir respirar, você se sentir sufocada. Eu só me lembro de rezar e simplesmente pensar no que aconteceu com os judeus em Auschwitz, na câmara de gás. Nesse momento, morrendo, eu consegui pensar nisso. Como que eles morreram sufocados. E era isso que estava acontecendo comigo. Eu já tinha aceitado que ia morrer lá, eu já tinha aceitado tudo que estava acontecendo. Mas era uma dor impressionante. Eles começaram a jogar granada, começaram a atirar dentro do bunker, e jogava de novo granada, e aí atiravam, e aí jogava de novo gás. Até que eu me vi do nada, esparramado entre corpos, jogado de bruços, e só esperando morrer. Eu queria morrer tranquilo, eu só queria morrer em paz, sendo bem sincero, eu estava sofrendo muito. Não queria ser raptado, porque eu sei que ser raptado é uma das piores coisas. Que nem o Henrique estava falando, eles são animais, eles não são pessoas, eles não querem a paz. A gente estava celebrando a vida, estava celebrando a paz. Tinham pessoas nesse festival que eram judias, cristãs, árabes, independente da nacionalidade. Tinham brasileiros, tinham tailandeses, russos, alemães. Era o mundo inteiro. Eles não atacaram os judeus, eles não atacaram os israelenses, eles atacaram o mundo. O que eles fizeram é atacar a vida, simplesmente isso. E depois de um bom tempo dentro do bunker, de bruços, fingindo que eu estava morto, rezando para morrer, que acabasse logo. Uma pessoa me cutucou, viu que eu estava vivo, falou, sai, mandou eu sair. E até essa hora eu achei que eu ia morrer, eu achei que ele era um terrorista. E aí quando eu saí, eu dei de cara com alguns policiais, e aí junto com esses policiais, ainda estava tendo troca de tiro, eu ouvia tiro de longe ainda. E depois de 5 horas, eu fiquei 5 horas lá dentro. E aí comigo saiu, se não me engano, mais 5 pessoas, 5 ou 6. E as outras? Das 40, 50. As outras todas morreram? Morreram ou foram sequestradas. Piores, terrível. Então pessoal, a gente viu aqui que ele ficou 5 horas num bunker junto com outras pessoas, devia ter aproximadamente 50, e dessas 50, só umas 5 sobreviveram. Uma situação de um terror absurdo, que infelizmente traz um risco enorme para a saúde mental. E isso que ele viveu aqui é uma das poucas situações em que a gente até pensa em fazer um trabalho preventivo, um tratamento psiquiátrico preventivo para que ele não desenvolva problemas, Às vezes até com medicação preventiva para não desenvolver transtornos psiquiátricos, que é um risco muito grande. Bem, então aqui nesse caso, ele foi uma questão de um ataque terrorista, mas tem outras situações que também a gente pode pensar nisso. A gente viu o caso, falei o caso de Brumadinho, mas quanto maior a proximidade, situação de quase perder a vida, de ter gente próxima que perdeu a vida e ele pensa que poderia ser ele também, são situações parecidas. Outras situações, situação de violência sexual, estupro,
tá? Isso aí também são casos em que talvez a gente possa fazer. Enfim, quanto mais violento for a ação, mais impactante, maior o risco desse transtorno. E às vezes a gente pensa também nesse tratamento, não apenas uma psicoterapia, que vai ser muito útil para ele também, mas às vezes também um tratamento medicamentoso preventivo. Então vamos falar aqui sobre os transtornos relacionados ao trauma. Aqui não vamos falar sobre aqueles ligados à negligência, principalmente aqueles que acontecem na infância. Vamos focar em situações como essa do vídeo, como o rompimento da barragem de Brumadinho. Pessoal, tem um dado interessante que entre todos os adultos, aproximadamente 50% das mulheres já sofreu algum evento estressante na vida, capaz de causar um trauma psicológico, e dos homens é 60%. Mas apesar disso, apenas 8% das pessoas pode desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático. Isso porque, né, em primeiro lugar, a gente tem uma resiliência e também depende da exposição. Né? Casos mais graves, como aqui do Rafael Zimmermann, né, o risco é bem maior. Tá? Mas tem gente que desenvolve, eventualmente, por exposições que poderiam até ser consideradas menores. Por exemplo, tive contato com uma paciente que era agente comunitária de saúde e desenvolveu transtorno pós-traumático pela convivência com as pessoas que tinham problemas ruins e relatavam para ela. Problemas do tipo, filho foi preso, eventualmente um filho ligado à criminalidade, na venda de substâncias ilegais, tá? Então, eventualmente isso daí impacta bastante a vida dessas pessoas, mas né, essa moça que eu tô falando, ela absorveu muito desses problemas para ela e acaba que desenvolveu. E depois de um tempo ela nem conseguiu mais seguir, né, nessa profissão, porque realmente é algo complicado. Quem lida com pessoas, convive com os problemas dela, não pode absorver os problemas, senão pode desenvolver problemas significativos. Né? No caso dessa menina, ela estava até sonhando com isso. A gente vai falar das características então. Transtorno do estresse pós-traumático. Então, pessoal, esse é um transtorno que acontece quando uma pessoa tem uma exposição significativa a um evento importante ou ameaça de morte, ou uma lesão grave, ou até violência sexual também. E isso pode acontecer de ela ter vivenciado esse problema ou ter testemunhado pessoas em que aconteceu isso, como eu falei, né, no caso dessa moça, agente de saúde. Ou então saber que um evento desse aconteceu com uma pessoa muito próxima, um familiar, um amigo próximo, por exemplo. Ou ser exposto de maneiras repetidas a esses problemas. Por exemplo, socorristas, quem trabalhou no resgate lá de Brumadinho. A gente sabe também que muitas pessoas que trabalharam ajudando as vítimas lá do World Trade Center nos Estados Unidos. Tá? Então tudo isso aumenta muito o risco de desenvolver esse problema. E além disso, tem que acontecer o que a gente chama de sintomas intrusivos, que são, por exemplo, lembranças angustiantes, recorrentes sobre o evento traumático, sonhos, muitas vezes, né, pesadelos, pessoas acordam lembrando as imagens. Né? Posso falar de Brumadinho, muita gente às vezes se lembra das pessoas, das partes de corpos na lama, de animais presos que não conseguiam sair, da ponte que foi quebrada de Brumadinho. Então, isso daí são lembranças das pessoas, lembram frequentemente desses momentos. E também pode ter reações dissociativas, que são os flashbacks, em que elas se imaginam de volta naquela situação que elas viveram, né, uma situação traumática. E é também um sofrimento psicológico intenso e traumático para situações que as fazem lembrar daquilo. Por exemplo, de Brumadinho, havia muita gente que só de começar a chover já começava a ter os sintomas, a palpitação, o coração disparar, tremor, ou então sirenes, porque com aquela situação toda passava sirene de ambulância, de polícia, resgate o tempo todo, helicóptero, né? Então essas pessoas viveram uma situação de muito helicóptero nessa situação, passando o tempo todo na cidade. E a gente fala que só de ouvir isso já começa a ter os sintomas. E tem essas reações fisiológicas intensas, né, somáticas. A palpitação, que é o coração disparar, a falta de ar, tremor, às vezes um aperto no peito. Tem gente que até tem náusea, por exemplo. Né? Então isso daí são reações fisiológicas ligadas à ansiedade, tá? Que podem acontecer sempre que tem algo que as faz lembrar desse evento. E uma outra característica é a evitação. Então as pessoas evitam tudo que as podem fazer lembrar do evento traumático. Então no caso de Brumadinho, por exemplo, as pessoas evitam, por exemplo, ver a ponte, porque né, algo grande da cidade,
que as pessoas sabem que foi totalmente derrubada, levada. Então eles evitam isso porque isso é algo que faz trazer as lembranças ruins. Elas também evitam conversar sobre isso, mas infelizmente, no caso de Brumadinho, é ruim porque quase toda vez que elas falam que são de Brumadinho ou que vem alguém, se toca nesse assunto e aí, né, voltam as lembranças ruins. E muita gente fala que nos meses e anos seguintes ao rompimento as pessoas só falavam disso e trazia lembrança ruim o tempo todo, né? Infelizmente, praticamente todo mundo da cidade teve conhecidos que perderam a vida. Às vezes pessoas mais próximas, às vezes parentes, às vezes, né, amigos, vizinhos. Então, algo que abalou profundamente a cidade. E ainda por cima, tem as homenagens que a cidade faz nos dias de aniversário do evento. E isso daí é muito ruim, então, para as pessoas que... É uma lembrança a mais que elas, nesse momento, elas queriam evitar. Ficar pensando demais nisso. E aí, pessoal, tem também alterações negativas na cognição, no pensamento e e no humor relacionados a esse evento. A pessoa fica mais triste. É um estado depressivo. Então ela fica muitas vezes com insônia, com humor rebaixado, constantemente triste, incapaz de fazer as coisas que fazia antes, muito difícil trabalhar, não tem concentração para isso, perde a graça das coisas que fazia. Às vezes ela gostava de passear, sair, ver pessoas, não quer fazer mais nada disso. Então é um estado depressivo significativo mesmo. E também pode haver até amnésia relacionada a esse período. Pode ser que em alguns momentos ela esqueceu do que aconteceu, de como que ela fugiu, de quando tocou um alarme, o que precisou fazer. Então isso é muito comum também nesses episódios. Isso pode ser até um mecanismo de defesa do cérebro. Tá? Então, para evitar pensar muito num momento muito ruim, o cérebro acaba que coloca no inconsciente guardado essas lembranças ruins. Então, isso pode acontecer com algumas pessoas também. E aí, pessoal, para a gente falar em transtorno do estresse pós-traumático, isso tem que ser uma situação que dura mais de um mês. Tá? Aí a gente considera que aí cronificou e tem que fazer um tratamento mais persistente, né? mais apropriado para essa situação. Porque muitas vezes é muito impactante, né? A pessoa não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir fazer as coisas que fazia, o relacionamento familiar, vai ficar irritado com as pessoas, brigar mais muitas vezes. Então, é uma situação complicada, que muitas vezes gera até afastamento do trabalho, muito comprometimento funcional da pessoa. E aí, pessoal, tem outro diagnóstico que é parecido, que é o transtorno do estresse agudo, que é para casos em que tem esses sintomas, mas eles acontecem entre 3 dias e menos de um mês. Então, se isso manter por mais de um mês, a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático. Se for menos, inicialmente é um transtorno do estresse agudo, uma situação em que a gente tem que intervir para evitar que cronifique, né, fique o transtorno do estresse pós-traumático, já com uma psicoterapia, um tratamento muitas vezes psiquiátrico preventivo, às vezes até quando uma situação muito grave, ainda que não tenha sintomas, pode valer a pena também. Como opções de tratamento, terapia cognitivo-comportamental tem boas evidências de resultado, e principalmente para transtorno do estresse pós-traumático, para alguns casos pode valer a pena também uma terapia de exposição. O que é isso? É pensar no qual que é o evento que traz os sintomas para a pessoa e aos poucos tentar dessensibilizar ela para isso. Por exemplo, a gente vê que uma pessoa tem muito medo de lama, de chuva, talvez inicialmente só falar num assunto brevemente, mas até que ela fique bem, depois uma imagem simplesmente, e ver se com isso ela vai começando a se adaptar, depois tentar ver pessoalmente. Então, aos poucos, leve e progressivo, para que ela vá aos poucos se adaptando melhor a essa situação que não consegue vivenciar isso de maneira normal, saudável, fica disfuncional com os sintomas intensos que a gente falou. E como opção de tratamento farmacológico, a gente pode usar antidepressivos, como os inibidores da recaptação da serotonina, como estalopram, sertralina, fluoxetina, ou inibidores duais da recaptação da serotonina e da noradrenalina, como venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina. Então essas são as opções mais comuns para esses pacientes. Uma questão importante, pessoal, é que alguns remédios para dormir, os benzodiazepínicos, caso do clonazepam, diazepam, são contraindicados porque eles podem piorar essa situação, podem fazer ela durar até mais. Tem dúvidas sobre esse assunto, pessoal?
coloca aqui nos comentários, ou até se tiver uma sugestão de um próximo assunto para a gente falar também, pode escrever para a gente. E se você gosta desse tipo de vídeo, curta, talvez compartilhe com uma pessoa que também possa gostar e se inscreva no nosso canal. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.